Mateus no capítulo 5, versículo 13 ao 16. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Uma palavra muito conhecida, meus irmãos, você já ouviu, com certeza, alguém ministrando ela, alguém falando dela. Mas a palavra de Deus, ela sempre é nova, sempre se renova na vida de cada um de nós, né? Talvez em algum momento da sua vida você já citou essa palavra para alguém, né, que às vezes estava desanimado, e você disse: não, fica firme, você é sal da terra, né? Você é luz do mundo, o Senhor está com você, vai nessa tua força. Então é uma palavra que ela nos encoraja, né? Mas ela também tem algumas responsabilidades que nós como igreja precisamos entender, né? Essas palavras que a gente ouviu aqui, que a gente leu, são palavras de Jesus, não é palavra do escritor Mateus ou de um outro evangelista, não, foi o próprio Jesus quem falou essas palavras, né? Onde é que ele falou? Num monte, né? A Bíblia não diz o nome desse monte, o que a gente sabe que era um grande monte. E esse monte Jesus proferiu essas palavras dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E esse sermão então foi pregado pelo maior pregador que já existiu no mundo, né? E essas palavras, elas fazem parte do Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Ali está todo o Sermão do Monte. Alguns estudiosos, algumas pessoas até dizem que se nós não tivéssemos a Bíblia no modelo que nós temos hoje, com todos os seus livros, e tivesse apenas o Sermão da Montanha, já seria o suficiente para nós vivermos e entendermos qual é a vontade de Deus e aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é o seguinte: o reino de Deus havia chegado entre os homens, e junto com esse reino veio quem? Veio o rei do reino também, Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo estava na terra, então já tinha o reino e tinha também o rei do reino. Então o que é o Sermão do Monte? As regras do reino, a conduta do reino, as normas do reino. O reino do Senhor, meus irmãos, não é um reino desorganizado. O reino de Deus é um reino que tem regras também, né? Que tem algo que a gente tem que estar fazendo. Então o Sermão do Monte é isso, são as regras do reino, o padrão elevado que o cristão, que o crente precisa ser. Porque o Sermão do Monte, Jesus estava falando para quem? Para os discípulos, para a igreja. Jesus chamou eles para perto e falou essas palavras para eles. Então são a regra do reino. Então se eu faço parte desse reino, se eu estou inserido nesse reino, então eu não posso ser, eu sou. Eu não vou ser sal da terra, eu sou o sal da terra. Eu não vou ser, ou eu posso ser luz do mundo, não, eu sou luz no mundo. Então o Sermão do Monte vai trazer o quê? Essa característica do elevado padrão que deve andar aqueles que estão inseridos dentro desse reino. Então o versículo 13 que eu li e o versículo 14, Jesus ele faz uma afirmação. Ele diz: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Então Jesus falando para a igreja, para os discípulos, e hoje aqui para nós também nessa manhã. Só que no grego o sentido dessa palavra, vocês são, ele está dizendo assim, que somente o crente e nada além do crente é que pode ser sal da terra. Somente o crente e nada além do crente
pode ser luz do mundo. Sabe por quê? O mundo não pode ser sal. O mundo não pode ser luz. A religião não pode ser sal. A pessoa que não crê em Deus não pode ser sal. A pessoa que não acredita na palavra não pode ser sal e também não pode ser luz. Então Jesus colocou essa responsabilidade para quem? Para nós, para os discípulos. Vocês são, se de fato vocês ingressaram no reino, se vocês fazem parte do reino, então vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. E Jesus usa então essas duas metáforas, né? Do sal e da luz. É uma figura de linguagem. E eu quero então começar pelo sal, né? Por que é que Jesus nos comparou ao sal? O que o sal tem de tão importante para Jesus chegar e dizer para os discípulos: olha, vocês são o sal da terra? O sal, meus irmãos, naquela época, né, de Jesus, dos discípulos e do povo mais antigo, não é diferente nos dias de hoje, mas principalmente naquela época, o sal ele tinha algumas propriedades que serviam pelo menos para duas coisas. Primeira coisa, dar sabor ou realçar o sabor dos alimentos, e também o que? Conservar o alimento da corrupção. Então, quando você prepara ali um almoço, né, bem gostoso, um churrasco, né, ou um arroz, uma sopa, algo que você vai fazer para comer, e quando você coloca sal ali dentro, o que acontece? Você realça o sabor do alimento, você faz com que aquela comida se torne boa, né? E o alimento deixa de ser o que? Insonso. O que é insonso? Não é salgado. E aquele alimento fica o que? Saboroso. Se não coloca ali um salzinho, né, e você vai comer, o que acontece? Poxa, hoje fizesse uma comida de hospital, está sem sal nenhum, não é verdade? Né, porque costuma ser insonso. Então perde o sabor. Quando o sal não está presente, a comida parece que ela não fica assim tão saborosa. Então ele realça o sabor. E antigamente, na época de Jesus, o que eles faziam para preservar os alimentos, né? Não eram tão boas as coisas que se tinham para fazer com que a carne não apodrecesse, né? Não tinha refrigerador, não tinha geladeira como nós temos hoje. Então o que eles faziam? Eles colocavam uma grande quantidade de sal. Para quê? Para que aquela carne não apodrecesse, para que aquela carne se conservasse, não é verdade? Então a carne ela contém alguns germes que com o tempo vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a carne ela apodreça. Então por isso que eles colocavam bastante sal, né? Então tem alguns irmãos aqui, mais antigos talvez, que também passaram por isso. Não tinha geladeira na sua época, fazia o que com a carne? Colocava sal. Até tem uma região aí que faz uma carne muito gostosa, que é aquela carne de sal, né? Carne de sol, que eles botam lá aquele sal e fica uma carne maravilhosa. Ontem ainda mesmo eu comi um escondidinho de carne de sol mas nem vou falar porque dá fome. Mas estava maravilhosa. Então ele faz o que? Ele evita que aquela carne entre, que ela estrague rapidamente. Então a Bíblia está dizendo assim, ó: se o sal não consegue fazer isso, nem dar sabor e também nem evitar que apodreça alguma coisa, ele é o que? Insípido. Tem algumas traduções. Em outras diz, não tem sabor nenhum. Aí ele vai dizer o que? Só presta para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então Jesus está dizendo aqui para nós nessa manhã: se você não salga mais nada, se você não evita corrupção, se você não dá sabor quando você chega em algum ambiente, é porque você não é mais sal. Você vai ser pisado pelos homens. Não vai ter sabor nenhum em nós, não vai ter virtude alguma em nós. E sabe o que eles faziam com o sal que perdia a sua propriedade? Os romanos colocavam nos buracos das estradas de Roma para o pessoal pisar em cima. Deus não nos chamou, meus irmãos, para nós sermos pisados por alguém. Deus nos chamou
para alcançarmos a vida de alguém, dando sabor e evitando que essa pessoa se corrompa e perca a sua própria vida. Então, meus irmãos, nós não estamos aqui para ver a banda passar, como diz a turma. Não. Nós não estamos aqui por acaso, também não. Nós fomos chamados, meus irmãos, para sermos sal. Então Deus está dizendo: eu tenho um propósito na vida de cada um que aqui está. Deus não nos chamou, irmão, para ser crente de banco, como se falava antigamente. Crente de banco é prego, irmão. Hoje não é mais prego, é parafuso, que é tudo cadeira. Mas Deus não te chamou para ficar só sentadinho aqui, não. Não, Deus te chamou porque Ele tem um propósito na tua vida, um propósito na tua família, um propósito na tua casa. Deus está dizendo: se você for sal, aonde você for, a minha bênção estará ali também. Por quê? Porque quem é sal, meu irmão, ele alcança a vida das pessoas de uma maneira tão gostosa que ninguém mais quer sair de perto de nós. Coisa boa é quando você vai numa casa de alguém e eles dizem assim: ó, não, fica só mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, a conversa está tão boa. Porque você foi sal, meu irmão. Você foi sal. Então, enquanto você for sal, as pessoas vão tendo sentido na vida, vão tendo sabor na vida. E é por isso que Deus nos chamou para ser sal, para que a gente possa, ser sabor na vida de alguém que às vezes está tão desanimado, às vezes enfrentando uma doença, uma enfermidade, às vezes enfrentando um problema financeiro, está com a vida toda sem sentido, sem sabor. Aí chega um crente que é sal perto daquela pessoa e começa a temperar a vida dela, e ela começa a ter uma esperança novamente. Aí você cumpriu o seu propósito, você cumpriu o seu papel, você foi chamado para ser sal. Por que é que então Jesus nos comparou ao sal? Primeira coisa foi o quê? Que eu aprendo é que o crente, ele está na terra para influenciar. Nós estamos aqui com esse propósito de influenciar, porque o mundo não pode ser sal, a religião não pode ser sal, mas os discípulos de Jesus são sal. Então nós estamos aqui para quê? Para que a gente possa influenciar e não ser influenciado. Quando você coloca o sal na comida, quem recebe o sabor é a comida. Não é o sal que fica com o gosto do feijão, não é o sal que fica com o gosto da carne. Então quem tem que influenciar, meu irmão, é o crente. Como é que eu influencio? Com a minha conduta. As regras é o crente. Onde ele estiver inserido, o crente precisa, meus irmãos, positivamente impactar a vida de alguém, influenciar a vida de alguém, e não o contrário. Não podemos ser influenciados, mas é nós que temos o dever, como salvos, de influenciar o mundo. E como é que a gente está fazendo? Será que a gente está influenciando? Será que a gente consegue influenciar as pessoas? Ou é nós que estamos sendo influenciados com a cultura do mundo, com aquilo que a sociedade está pregando, com aquilo que a sociedade diz que tem que ser, com as tendências das modas, com tudo que nós estamos ouvindo aí? Será que é o mundo que está nos influenciando, ou é nós que estamos influenciando o mundo? O sal, ele influencia, onde ele cai, ele realça o sabor. O sal não recebe sabor. Então a primeira coisa que a gente aprende: o crente não pode ser influenciado, e sim deve influenciar. O sal, ele não recebe sabor, ele dá o sabor. Mas existem muitas pessoas, infelizmente, que hoje em dia estão se vendendo, comprometendo suas convicções. Cristãos sendo formados conforme o mundo, tomando a forma do mundo. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não
tomem a forma do mundo, não fiquem parecidos com o mundo. Vocês têm uma lei, vocês têm uma regra, vocês têm normas no reino. Que normas são essas? De se parecer é com Jesus, é de estar perto de Jesus, é de fazer o que Jesus faz. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas vezes somos influenciados por mentes corruptas, por tendências ateístas, ou até mesmo por crentes insípidos, crentes que já perderam o sabor, crentes que já perderam a graça de Deus, crentes que já não têm mais aquela comunhão com Deus. Às vezes estão influenciando a nossa maneira de viver, e se nós continuarmos assim, nós temos tudo para nos tornarmos também um sal insípido, um sal que logo logo vai ser pisado pelos homens. Mas Deus, como eu disse, não nos chamou para sermos pisados pelos homens. Deus nos chamou para influenciar. A igreja é sal, meu irmão. Você é sal, não se esqueça disso. É nós que devemos influenciar. E como é que eu influencio então esse mundo que está cada vez mais podre, cada vez mais caminhando passos para o abismo? Como é que a igreja influencia, irmão? Nós influenciamos o mundo com o nosso padrão de família. Como é que nós influenciamos para o mundo? Com o nosso padrão de matrimônio. Como é que eu influencio a sociedade? Com o meu padrão lá no meu trabalho, honesto, sincero, reto. É assim que a gente influencia, meu irmão, positivamente nas pessoas. Ser cristãos não é um ajuntamento de pessoas. Ser cristão é muito mais do que isso, meus irmãos. É o que? É uma profissão de fé. Ser cristão não é trocar doutrina antes de trocar o coração. Muitas pessoas estão mudando a doutrina, mas não mudam o coração. Está tendo muita adesão e pouca conversão. Nós temos que mudar, meu irmão, o nosso coração a um padrão no reino de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não. As coisas do Senhor são organizadas. Antes de você ingressar no reino, antes de nós sermos sal, existe o que? Existe Mateus capítulo 3. João Batista disse assim, ó: o reino de Deus está próximo. E como é que eu faço então para entrar nesse reino, para fazer parte desse reino? Existe só uma coisa: arrependimento. Metanoia. O que é metanoia? É mudança de comportamento, mudança de pensamento. Se eu estava caminhando para cá, se todo mundo diz que tem que ir para lá, mas a palavra de Deus diz não, para lá tu vai morrer. Então o que eu faço? Eu dou uma volta e acerto o caminho novamente. É isso que Jesus está dizendo. Tem que ter arrependimento. Mas parece que arrependimento está fora de moda. Mas veja só o que diz Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha o que diz Mateus 4,17. Daí em diante Jesus começou a pregar. Olha o que Jesus pregava: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E olha o que diz Atos dos Apóstolos capítulo 2 e 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então veja, irmãos, antes de Jesus vir trazer o reino, João Batista já pregava o quê? Arrependei-vos. Quando Jesus veio na terra, Jesus mudou o discurso? Não, Jesus disse: arrependei-vos. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mandou o Espírito Santo. Aí lá no dia de Pentecostes, qual foi a mensagem de Pedro? Foi o que? Arrependei-vos também. Se antes de Jesus se pregava arrependimento, Jesus pregava arrependimento, e a igreja lá em Atos dos Apóstolos pregava arrependimento, é porque nós precisamos nos arrepender. Não está em desuso.
Eu só consigo entrar no reino se eu me arrepender, se eu ter uma metanoia. Irmãos, essa mudança não se encontra num tanque de batismo. Essa mudança não se encontra citando versículos bíblicos. Não, essa mudança, meu irmão, não se consegue tomando a ceia. Metanoia só se consegue quando o Espírito Santo entra na minha vida e começa a transformar aquele homem mau que eu era num homem à imagem e semelhança de Cristo. Aí sim eu começo o quê? A me tornar sal. E sendo sal é que eu consigo influenciar. Mas enquanto eu não me arrepender, enquanto eu não tiver uma mudança de vida, eu não consigo ser o sal que vai ajudar esse mundo. Eu não consigo ser esse sal que Jesus disse, que consegue dar sabor às pessoas. Então, meu irmão, primeira coisa, influencie, dá sabor e não seja influenciado. A segunda coisa do sal, ele evita a corrupção e o apodrecimento. Onde tem uma igreja, irmãos, de Jesus plantada no bairro, na cidade, onde tem um crente que é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, em qualquer repartição pública, né? Seja lá na escola como professora, seja como um administrador, seja onde for, meu irmão, lá no hospital ou num consultório médico, aonde você estiver, meu irmão, você vai restringir o mal, você vai restringir a corrupção, você vai fazer com que o pecador não manifeste o seu pecado. Mas infelizmente a gente vê o contrário às vezes. O que mais se vê é crente às vezes na roda de escarnecedores, irmão. Aí quando que o crente chega, aí que o pau come mesmo, aí que a coisa fica feia. É crente desbocado, crente violento, crente mentiroso, crente sensual. Não, irmão, não é esse o padrão da igreja. Não é esse o padrão de Jesus. Não é esse o padrão do sal. Não, Jesus está dizendo que nós temos um outro padrão. Nós evitamos a corrupção. Como é que eu evito a corrupção, meu irmão? Quer ver um exemplo? É você estar chegando numa roda. Vamos supor, você é estudante e está no intervalo. Na minha época era recreio, mas no intervalo é mais recente. Aí você está chegando ali, tem um monte de amigos aqui, numa rodinha, trocando mensagem que não agrada a Deus, trocando fotos de mulheres nuas, ou vendo até um conteúdo pornográfico, e o Joãozinho está vindo e a rodinha está aqui. De repente, alguém da rodinha olha, o Joãozinho está vindo. Ele diz assim, esconde o celular. Diz, por quê? Porque o Joãozinho está vindo. Tá aí, o que tem? Não, o Joãozinho não é dessas coisas. O Joãozinho não compactua com isso. O Joãozinho tem um padrão diferente. O Joãozinho não gosta. Vai, esconde isso aí, depois a gente vê. A presença do Joãozinho inibiu o homem de manifestar o seu pecado. Isso é um crente que influencia. Isso é um crente que é sal. É você chegar, está chegando numa rodinha, tem 5 irmãs e um irmão, tudo fofocando. Tá, 5 irmãos e uma irmã, tudo fofocando ali. Aí de repente chega o Bruninho. O Bruninho está chegando ali e eles percebem o Bruninho. Aí eles vão dizer o seguinte: para de fofocar, o pastor está chegando aí, ó. Se eles parar, ele foi crente sal. Agora se alguém olha assim, o Bruninho, manda aí que ele deve ter umas boas aí também. Sal sem sabor, sal insípido, sal que deixou de salgar, deixou de evitar a corrupção. Eu me lembrei de um testemunho. Eu trabalhava numa empresa e uma vez teve um rapaz, ele colocou a empresa na justiça e eu fiquei de testemunha lá para a empresa. E o cara ali, algumas coisas estavam corretas e outras ele exagerou um pouquinho, né? Porque quando fazem uma ação trabalhista eles colocam até o que não tem. Aí a empresa que tem que às vezes defender numa coisa, porque papel aceita tudo. E fui ficar de testemunha aqui em Criciúma, agora eu não me lembro o local, eu acho que ali no Palácio do Estado, que é a terceira vara, alguma coisa ali.
Aí eu peguei e fiquei lá testemunha. Tinha que ser 3 testemunhas, eu e mais 2. E fiquei ali sentadinho. Aí daqui a pouco entra esse rapaz. Esse rapaz, ele entrou e me viu ali sentado. O que está fazendo aí? Eu disse, não, o meu patrão pediu para ficar de testemunha. Eu disse, não, tu não vai ficar, né? Eu disse, vou. Ele pediu. Eu disse, não, cara, não faz isso, ferrou tudo. Eu disse, por quê? Detalhe, ele era um menino que congregava comigo na igreja, mas ele tinha se afastado um pouquinho, não estava mais frequentando. Ele disse, como é que agora ferrou? Eu disse, por quê? Porque, cara, eu te conheço, tu vai falar lá a verdade, eu vou me lascar. E eu disse para ele, não, faz o que teu coração manda. Aí deu 5 minutinhos entrar na audiência. Deu 5 minutinhos, o meu patrão de lá fez assim, ó. Eu não entendi, era a primeira vez que eu estava indo lá, né? Eu disse, eu acho que deu ruim. Aí fiquei esperando o meu patrão voltar. Quando ele voltou, ele disse, não sabe o que aconteceu? Ele desistiu. Fizemos um acordo e deu tudo certo. Eu disse, glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos presentes, com a nossa postura, com a nossa conduta, como homem e mulher de Deus, a gente inibe o pecador de cometer o seu pecado. Esse é o nível que Jesus quer para cada um de nós, meu irmão. Então a gente não pode perder esse sabor. Então nós precisamos o quê? Evitar que a corrupção seja manifesta. Amém? Será que temos conseguido ser esse sal? Ou quando a gente vê uma rodinha, a gente já quer entrar ali, né? E não quer ser sal. A gente quer saber o que está acontecendo. Que Deus nos ajude. O sal também, meu irmão, ele representa humildade. O sal, ele é humilde. Se você colocar o sal ali no arroz, né? Você mexe bem, bota a água. Arroz você fazer bem direitinho. Bota o arroz, bota a água, pega o sal, mexe. Você vê o sal mais? Não. Porque o sal, ele é humilde, né? Ele bota ali e some. Você só sabe que ele está presente quando você come ele. Aí você sente o sabor. Jesus nos chamou para ser humildes, meu irmão. Não precisa ser aquele sal que sai gritando, eu sou sal, eu sou sal. Não. O sal, ele é notado, sabe quando? Quando você sente sabor ou na falta dele. Quando falta o sal, meu irmão, dá ruim. Pode faltar tudo, mas se você for fazer a comida, faltou a cebola, eles vão lá e botam o alho. Se não tem o alho, bota a cebola. Não sei, as mulheres fazem milagre na hora da refeição. Agora, se não tiver o sal, vai correndo lá comprar, ou pede emprestado ali para o vizinho. Mas eu já soube aí que tem gente que não pede sal emprestado porque dá azar. Não pode, tem que dar, está amarrado em nome de Jesus. Aí, se faltar o sal, falta tudo, meu irmão. Por quê? Na ausência do sal, sente a falta. E o sal, meu irmão, se você for no mercado, dizem os grandes estrategistas de marketing, né, que tem que ficar na altura do olho, né, aquele produto que é top, que é mais caro, né. O sal você nunca vê no olho, irmão. O sal está toda a vida lá num cantinho, sozinho. Às vezes está até numa gradezinha ali, que ninguém dá valor. Até esquece, só lembra quando ele falta. Será que é assim com a gente? Quando a família está passando por um momento difícil, será que eles lembram? Tem um sal lá, tem um irmão que é crente em Jesus. Ou eles não lembram de nós? O sal, meu irmão, olha que interessante. Se você for observar, ele só tem 3. A embalagem eles nem fazem muito bonita, porque todo mundo precisa do sal e vai lá e compra, né? Tem embalagens aí que eles dá 50 anos eles mudam, dá 10 anos eles mudam e fica bonito. O sal só tem 3 cores, ou ele é branco, ou ele é azul e branco, ou ele é vermelho. Não tem mais nada, só a capa. Só isso aí. Eles nem gastam muito dinheiro com marketing, com coisa para falar do sal. Assim é o cristão também. A embalagem, meu irmão, talvez alguém possa dizer, isso aí não sabe nada. Esse aí não. Mas a essência que nós temos, meu irmão, essa essência aí, quando falta, o pessoal sente. Que Deus nos ajude a sermos esse sal. Outra coisa do sal, meu irmão, o sal ele joga para cima, né? Lá no Mar Morto, você pode entrar
sem boia, sem colete salva-vidas, e pode entrar lá com 150 quilos que tiver. Se você entrar lá dentro do mar morto, você não afunda, por causa da quantidade de sal que tem lá. Eu queria fazer essa experiência, mas primeiro tem que ir para Israel, né? Mas por enquanto não dá. Mas a primeira coisa que eu quero fazer é isso aí. Eu quero ir lá no mar e quero deitar lá, quero ver se aquela água me bota para cima mesmo. Agora bota que eu estou mais magro. Mas o sal, meu irmão, tem esse poder de jogar para cima. Deus não nos chamou para jogar as pessoas para baixo. Deus não nos chamou para machucar ninguém. Deus não nos chamou para afogar as pessoas, não. Deus nos chamou para impulsioná-las. Está com um problema difícil? Me dá a mão aqui que eu vou te levantar e eu vou te ajudar a chegar do outro lado. É para isso que o sal serve, para impulsionar as pessoas, não deixar afogar. Uma comida sem sal é intragável, mas salgada demais também é o quê? É insuportável. Então tem que ser na medida. A nossa presença precisa ser uma presença doce ao mesmo tempo que ela é sal. Tem que ser uma presença agradável e não intolerável. Não é com legalismo, com farisaísmo, não é com falsa espiritualidade, não é apontando o dedo, não é sendo alguém que oprime, em vez de trazer a vida que temos em Cristo Jesus. Então, meu irmão, seja esse sal na medida certa, porque sal demais também dá pressão alta. O sal também produz sede. Então, quando você está falando com alguém, a tua palavra é temperada com sal, aquela pessoa vai sentindo o sabor, daqui a pouco ela está com sede. Eu quero mais. Está tão gostosa essa conversa, eu quero mais. Nossa, é tão lindo o teu testemunho, eu quero mais. Nossa, como a tua família é abençoada, como os teus filhos são abençoados, eu quero mais. Aí a pessoa está o quê? Está com sabor. Aí o sal produziu nela sede. E o que a gente faz, irmão? Agora ela está com sede. A gente apresenta a água da vida, a verdadeira fonte, que é Cristo Jesus. E a gente dá água para essa pessoa. E quando você vê, ela já está sendo também um crente que é sal. Então, influencie as pessoas e não seja influenciado. E a segunda coisa que Jesus fala, a outra metáfora, ele usa a luz, que é o versículo 14 e o versículo 15. Irmão, sem luz, o mundo seria um caos. Sem luz, dificilmente nós seríamos felizes. A luz, ela é tão importante, mas tão importante. Qual foi a primeira coisa que Deus criou quando fez o mundo? O quê? Deus disse: haja luz, e a luz houve. Imagine, olha a necessidade de andarmos na luz. Olha a necessidade da luz. Olha o efeito da luz. Jesus trouxe luz. Disse: haja luz, e assim houve também. E Jesus disse: olha, se você tiver uma lâmpada e colocar embaixo de uma mesa ou embaixo de uma vasilha, não serve para nada. Imagina esse lustre aqui tão bonito, se ele não tivesse luz. Então Jesus estava dizendo: não pode fazer isso. Tem que ser num lugar onde você vai abençoar mais pessoas, onde você vai clarear o caminho. Então a luz de vocês tem que ser colocada em cima, tem que ser colocado num lustre, tem que ser colocado num lugar mais alto, porque colocando assim vai iluminar todas as pessoas. Aí Jesus também diz: olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ei, meu irmão, sabe qual é o problema dos iluminados? É que não dá de nos escondermos. Aonde nós estamos indo, nós estamos brilhando. Aonde nós colocamos o pé, nós estamos brilhando. As pessoas veem de longe você. As pessoas de longe veem a gente. É a mesma coisa quem viaja aí de avião, né, de noite, vai lá 40 mil pés de altura, né, de noite, e aí de repente você olha para baixo, aí você vê toda aquela cidade ali iluminada. Porque não tem como esconder. Você não sabe quem é, o que está acontecendo ali, mas de longe você vê o que? Você vê aquela luz, você vê aquele brilho. E é isso que Jesus quer de nós, que a gente brilhe, que onde a gente vá, alguém possa estar olhando para nós e dizer: olha ali, ele clareou o caminho,
não estava enxergando direito, mas ele disse uma palavra tão bem colocada, que trouxe luz para a minha mente, trouxe luz para a minha vida, me abriu o entendimento, e agora eu quero andar nessa luz. Não dá de esconder. E algumas lições usadas dessa metáfora usada por Jesus é: a luz em qualquer lugar do mundo, ela é símbolo da verdade. O mundo ele jaz no maligno, diz a Bíblia. O mundo está no maligno, mas a luz, ela dissipa esse reino de trevas. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Quando a luz chega, as trevas precisam ir embora. E muitas pessoas estão presas na escuridão do pecado moral, das mentiras espirituais, das mentiras filosóficas. Estão se enganando cada vez mais. Aqui as trevas não é treva da ignorância, porque tem muitas pessoas letradas, muitas pessoas com um saber, um QI muito alto, né? Estão no ápice da sua carreira, no ápice da ciência, no ápice da arte, do saber, né? Mas ainda assim elas podem estar mergulhadas nas trevas. Então não é uma treva de ignorância, é uma treva moral, uma treva espiritual. E mesmo com todo o conhecimento, com toda a sabedoria humana, a pessoa ainda pode estar em trevas, porque são trevas espirituais. Mas a presença do crente, que é a verdade, a luz é a verdade, aonde ele chega, com a sua postura, com o seu modo de falar, o que ele está fazendo? Ele está abrindo um caminho para que o homem tenha um encontro com Cristo e não ande mais nas trevas. Aquela pessoa não fica mais sem rumo, não fica mais sem direção, não fica mais enganada. Por quê? Porque ela encontrou-se com a luz, que é a verdade. Agora ela sabe para onde vai, agora ela sabe para onde está indo. Jesus, no livro de João, ele aponta 7 verdades a respeito dele. Ele faz 7 afirmações a respeito dele. Ele se autoproclama, né, Deus. E o que ele diz para se definir? Ele diz assim: ó, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Foram essas 7 declarações onde Jesus estava dizendo que ele era Deus. Eu sou. Dessas 7, meus irmãos, só tem uma que ele compartilha com a gente. Só tem uma. Qual é? A luz. Nenhum de nós aqui é o pão da vida. Quem que aqui é o pão da vida? Não tem como. Só existe um pão da vida. É impossível você chegar para alguém e dizer assim: ó, eu sou o pão da vida, confia em mim que tu vai ser salvo. Não, não tem condição. Ninguém pode dizer eu sou a porta. Quem consegue salvar alguém aqui? Ninguém. Então ninguém é a porta aqui, só Jesus. Ele não repartiu com ninguém. Eu sou o bom pastor. Ninguém consegue ser o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem é que pode dar vida e ressuscitar um morto aqui? Ninguém. E ele também não repartiu isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que garante que é o caminho, a verdade e a vida? Não, nós temos engano. Ninguém também pode dizer eu sou a videira verdadeira. O que ele diz? Nós somos os ramos, nós somos os galhos, mas verdadeira, a videira é somente ele. Mas ele diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Mas agora, no Sermão do Monte, palavras dele, ele disse: vocês também são luz do mundo. Mas aqui nós precisamos entender algo, irmãos. Nós não somos luz na mesma proporção, na mesma medida que Jesus é a luz do mundo. Presta atenção, não somos na mesma medida. E aqui eu faço uma pergunta para os irmãos, para a gente entender melhor. Simples, e eu queria que você respondesse: o sol brilha, sim ou não? Sim ou não? O sol brilha.
E por que é que o sol brilha? É vocês também que respondem. Por que o sol brilha? Porque ele tem luz própria. O sol só brilha porque ele tem luz própria. Agora eu pergunto para vocês, a segunda pergunta: a lua brilha? A lua brilha? Brilha, irmão. A gente não vê ela lá em cima. A lua brilha ou não brilha? Brilha. E por que ela brilha? Como é que ela brilha? Por causa do sol, meu irmão. Então Jesus está dizendo: se você está brilhando, não é porque você tem luz própria, é porque eu estou na tua vida. Porque só existe um sol da justiça, é Jesus Cristo. Somente Ele é toda a fonte de luz. Somente Ele tem brilho, meu irmão. O que a gente faz é resplandecer esse brilho através da nossa vida. Aleluia. Então, meus irmãos, nós não somos luz na mesma proporção de Jesus, mas à medida que eu me aproximo dele, à medida que eu vou me tornando um sal, que eu vou chegando perto dele, eu vou brilhando cada vez mais e vou alcançando pessoas que estão andando nas trevas, estão andando em escuridão, e Deus traz um novo sentido para a vida dessas pessoas. A igreja não é a luz do mundo, na mesma medida em que Jesus é a luz do mundo, mas nós refletimos a Cristo, porque Ele é o sol, o verdadeiro sol, o sol da justiça. A luz também, ela é símbolo de direção. A luz aponta o caminho, a luz ela aponta a direção. Quem anda na luz, meu irmão, não tropeça, né? Quem anda na luz não é enganado. Quem anda na luz sabe onde vai. A palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus, ela nos dá direção. A palavra de Deus, lá no Salmo 119 e o verso 105, se eu não me engano, diz o que? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés, farol baixo, igual do carro, farol baixo. O que ela ilumina? Ela ilumina a curta distância. Então você vê, aqui eu não posso andar, aqui tá difícil, aqui tem uma pedra, aqui eu vou me engalhar. Então luz, lâmpada para os meus pés, e ela também é farol alto, luz para o meu caminho. Você enxerga lá na frente. A palavra de Deus, ela ainda nos dá direção. A palavra de Deus ainda ilumina o caminho que nós estamos seguindo, e faz com que a gente não seja enganado, que a gente não tropece, e que a gente possa ter um caminho abençoado na presença do Senhor. Terceira coisa, e nós já estamos encerrando: a luz também, ela é símbolo de alerta, Quando você está viajando aí pelas estradas do nosso Brasil afora, quando você está de noite, o que acontece? A estrada tem curva, a estrada ela tem buraco, e quando a luz projeta no seu caminho, o que acontece? Você vê o buraco, se ele é muito grande, se é uma cratera, se tem uma curva ali que é perigosa, aí a luz apontando vai mostrar o quê? Um alerta. Vai devagar, tem curva aí na frente, coloca o pé no freio, está passando ali uma capivara, está passando ali um boi, está passando alguma coisa aí, maneira o pé, dá uma olhadinha, alivia a velocidade, tem perigo aí. Quando a igreja, irmãos, está presente no mundo, ela é essa luz que alerta as pessoas. Elas olham para você e elas dizem: opa, eu tenho que melhorar aqui. Opa, se eu continuar nesse caminho é um caminho de morte. Opa, se eu continuar aqui eu estou indo para o abismo, estou indo para a perdição. A alerta da luz diz: arrependa-te, se arrependa, cuidado enquanto é tempo. Então a luz ela faz isso, a luz ela emite um sinal de alerta para nós. E para encerrar, eu quero concluir a mensagem com a aplicação que Jesus faz no versículo 16. Depois que ele mostra que a igreja precisa brilhar, e não se esconder, e precisa ser como uma cidade no alto do monte, olha o que diz o versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês
que está nos céus. A igreja, meus irmãos, nós não podemos nos esconder, não podemos ficar nas quatro paredes, nós não podemos ficar aqui dentro do saleiro, porque se nós ficarmos só aqui dentro do saleiro, as pessoas não vão sentir o sabor. Se nós ficarmos só aqui dentro do saleiro, as pessoas vão ficar apodrecendo espiritualmente. Se a igreja não ir para fora, ela não é sal. Se a igreja não ir para fora, ela não pode ser luz. E o interessante aqui é que diz que a luz deve brilhar diante dos homens, para que as obras que a gente faz glorifiquem o Pai. Como nós não somos luzes, não temos luz própria, nós somos só um reflexo. Todo ato de bondade que a igreja faz, todo ato bom que a gente faz, cada fruto do Espírito que a gente pratica, nós não estamos glorificando a nós mesmos, porque nós não podemos, nós não conseguimos fazer isso. Nós precisamos da ajuda de Deus. Então, quando nós manifestamos o amor de Deus, quando nós manifestamos a graça de Deus, as pessoas olham para nós e dizem: isso aí só pode ser Deus. Quando o nosso irmão contou o testemunho aqui, ele é apenas uma lua que reflete a Jesus. Mas quando eu olho para ele, eu digo assim: foi o Senhor que fez, porque homem algum pode fazer isso. Então a gente atribui: brilhe a tua luz com boas obras, pratique boas obras, para que quando você praticar, a gente sabe que não existe bondade em nós, o ser humano não é bom, ninguém consegue ser bom. Mas quando o Senhor habita em nós, quando nós somos sal, quando nós somos luz, a gente ainda consegue fazer com que esse reflexo aponte para Jesus, aponte para o Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa vida. Que coisa maravilhosa, meu irmão, é refletir Jesus. É quando você chega num postinho de saúde, no supermercado, ou quando você chega no hospital e você começa a conversar com alguém, e aquela pessoa, né, faz aquela pergunta maravilhosa: você é crente? Aí você diz: por quê? Não, porque, nossa, tu fala e meu coração me deu uma paz. Quando você falou, me trouxe esperança. O que você falou me trouxe fé. Nossa, que coisa maravilhosa. Fala mais um pouquinho. Se acontecer isso, irmão, porque a gente foi sal e foi luz, e o nome do Senhor é que vai ser glorificado. Porque ela pergunta: o que você é? Você diz: sou crente. Mas se tu é crente, tu crê em alguém, não é em você mesmo. Eu sou crente em Jesus. E você atribui toda a glória para Deus. Que maravilha, irmãos. Faz tempo que alguém não fala isso para mim. Misericórdia, Jesus. Irmãos, se alguém me encontrar aí em algum lugar, puxa a conversa comigo. Aí você perguntar: nossa, você é crente? Eu vou dizer: por quê? Aí você vai dizer: porque eu também sou e congrego lá contigo. Mas que maravilha, irmãos, a gente poder refletir Jesus, as pessoas verem Jesus em nós. E isso é maravilhoso. Que cada ação, cada boa obra que a gente for fazer, possa refletir a Cristo em tudo, que seja com a intenção certa. E lembre-se: aonde você for, você é sal da terra e você é luz do mundo. E talvez a gente está aqui nessa manhã, mas parece que perdeu um pouco a essência do sal. Mas Jesus está aqui. Aquele que disse que você é sal está aqui para reativar essa essência dentro de nós, para que a gente continue dando sabor aonde a gente vai, para que a gente consiga ainda evitar a corrupção, e para que a luz do Senhor brilhe cada vez mais na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. O nosso desafio nesse mundo é ser sal e também ser luz. E como eu disse, sozinho a gente não é nada, mas quando nós estamos na presença dele, a gente tem as propriedades de sal. A gente de fato é sal.
e a gente consegue iluminar o caminho de alguém. Feche os teus olhos então e vamos clamar ao Senhor nessa manhã. Senhor, nós te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, nos ajude aonde nós formos, nós sermos sal da terra, sal que dá sabor às pessoas que estão tão tristes, tão desesperançosas num mundo tão difícil, mas que a gente possa conseguir dar sabor a essa vida, que a gente saiba se conduzir prudentemente, para que a gente evite a corrupção. Onde a presença de um sal, de um crente estiver, Senhor, possa inibir o homem de cometer o seu pecado, e que nós possamos ser essa luz que reflete o Senhor aonde a gente for. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Não há luz própria em nós, não tem como sermos sal em nós mesmos, mas nessa manhã nós derramamos o nosso coração e a nossa alma diante da Tua presença e Te pedimos, Senhor, restaura o sabor na nossa vida, restaura o sabor na nossa casa, restaura, Senhor, o sabor nos nossos relacionamentos, restaura o sabor, Senhor, lá no trabalho. Nos ajude, Senhor, a não estarmos presos apenas aqui no saleiro, mas que a gente possa ir para o mundo e ser luz e ser sal, e que a Tua bênção repouse sobre cada vida e sobre cada coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém.